Bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciando o nosso estudo do Grupo Espírita Alta de Souza, sobre o livro Sinal Verde, hoje tratando do assunto Visitação a Doentes. É um dos últimos capítulos, é o capítulo 47. E para começar nosso estudo de visitação aos doentes, apresento aqui um pensamento de Joana de Ângelis, que diz que tudo é importante na vida. Os pequenos atos são preparatórios dos gestos grandiosos e das realizações vultosas. Sem o passo inicial, ninguém vence as distâncias. Ou seja, temos um parente, um amigo doente. Visitemo-los, mas vamos ouvir os conselhos que André Luiz nos dá nesse maravilhoso livro sobre visitas a doentes. O Grupo Espírita Alta de Souza, que está patrocinando essa gravação, esse estudo, fica na rua João Cândido Brasil, número 335, no Rio de Janeiro, no bairro Maracanã. Temos estudos presenciais toda segunda-feira às 15 horas, toda quarta-feira às 18h15 com irradiação pela família, 19 horas estudo de um livro da vida no mundo espiritual, que por enquanto é o livro Missionários da Luz. No momento estamos tratando do capítulo da reencarnação de Segismundo, e às 20 horas é um estudo do Livro dos Espíritos ou do Evangelho segundo o Espiritismo. E temos um estudo online ao vivo, toda sexta-feira, às 20 horas. E vamos começar o nosso estudo de visitação aos doentes com uma leitura do livro Vida Feliz 148, que diz: todos sofrem enquanto estão no mundo. A dor é um método eficiente para a renovação quando falecem os benefícios do amor não vivido. Diante desta fatalidade inevitável, que o espírito enfrenta nos mais variados matizes, cumpre-lhes recebê-la com dignidade e confiança. O que hoje se apresenta atormentante, ameaçador, amanhã se converte em paz. A doença física ou mental, a aflição econômica ou moral, passam, deixando os resultados conforme o grau de elevação pessoal através do qual foram recebidos. Não te consideres, pois, infeliz quando sofrendo. Retira os benefícios da injunção expositiva e segue adiante encorajado. Eu acrescentaria: leiam Vida Feliz 148 antes de visitar um doente e pensem no que aqui foi lido. E vamos fazer a nossa prece inicial. Mestre amado Senhor Jesus, Alta de Souza, protetora do nosso grupo espírita, amigos espirituais, graças vos damos por mais um estudo que aqui estamos realizando. Que vossas bênçãos envolvam todas as pessoas que ouvirem e compartilharem esse estudo. Que tuas bênçãos as envolvam, lhes deem forças diante das dificuldades, lhes fortaleçam a fé, iluminando o seu entendimento, guiando-los no caminho do bem, da fraternidade e da paz. Abençoa nosso entendimento também, Pai querido, para que saibamos apresentar um bom estudo com os conselhos oportunos que se fazem a todos nós sobre como nos portar diante de uma visita a doentes. Então vamos começar o estudo do livro Sinal Verde, capítulo 47, escrito por André Luiz, com uma frase de Emmanuel que diz que ninguém é inútil. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome pré-claro, ou uma fortuna de milhões. Basta que estimemos a disciplina do lugar que nos é próprio com o prazer de servir. Ou seja, todos nós, se estamos com saúde, podemos visitar um doente, podemos trazer algo de bom para ele. Mas vamos ver alguns cuidados que André Luiz
nos recomenda quando visitarmos um doente. A visita a um doente pede tato e compreensão. Abster-se de dar a mão ao enfermo quando a pessoa for admitida à presença dele, com exceção dos casos em que seja ele quem tome a iniciativa. Sim, a gente não deve sair apertando a mão, abraçando quem está doente, a menos que ele tome a iniciativa. Às vezes nós podemos estar levando vírus e bactérias. Ele já está em tratamento. Para que presenteá-lo com um vírus ou uma bactéria que pode estar em nossas mãos? Nós estamos com saúde. Aquele vírus ou bactéria pode não nos fazer nada. Mas e para ele? Então, esse conselho de André Luiz de evitar o contato físico, a menos que seja realmente necessário, ou que a pessoa deseje um aperto de mão ou alguma coisa, é nesse sentido. Se o visitante não é chamado espontaneamente para ver o doente, não insistir nisso, aceitando tacitamente os motivos e manifesto que lhe obstam semelhante contato. Ou seja, se pretendemos visitar um doente, avisemos primeiro. Se a pessoa sinaliza que não quer, façamos uma prece por ele. Não há necessidade de forçar a nossa presença. Não importa o motivo. Eu já visitei pessoas, já soube de pessoas que tiveram doenças que não gostavam que as pessoas fossem visitá-las. É um direito delas. O que as leva a isso? Não sei. A psicologia tem explicações para isso. Mas se alguém não faz questão que eu o visite, não vou forçar, ainda mais se ele está doente. Vou fazer uma prece por ele. Certamente, se ele não quer ser visitado, é um sinal de que ele precisa de prece. Lembremos disso. E aí, é um doente que aceita a nossa visita e vamos visitá-lo. Toda conversa ao pé de um doente exige controle e seleção. Cuidar do que a gente vai falar. E André Luiz já começa. Evitar narrações ao redor de moléstias, sintomas, padecimentos alheios e acontecimentos desagradáveis. Nossa palavra emite energia ao nosso redor. Estou indo visitar um doente, não vou falar de doenças. Eu conheci, eu soube, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não. Cultivemos pensamentos e conversações positivas. É disso que ele precisa. Se vamos visitar alguém, é para deixar algo de bom com ele. Se falamos de moléstias, sintomas, coisas negativas para um doente, estamos deixando coisas negativas para ele. E certamente isso não faz bem. Quando vamos visitar um doente, se eventualmente a gente vai visitar mais vezes em tratamentos prolongados, eventualmente não precisa visitar. Mandar um cartão fraterno, ou algumas flores, ou alguma coisa agradável para o doente, na visitação que a gente não vai, já é um manancial de vibrações positivas. Outra coisa, tem gente que quer fazer preces ao pé do leito de um doente. André Luiz diz: conquanto a oração seja a bênção providencial em todas as ocasiões, o tipo de assistência médica
em favor desse ou daquele enfermo, solicita apreço e acatamento. Ou seja, podemos fazer a oração em silêncio, discretamente. Se a pessoa aceita uma prece por ela na hora, que essa prece seja em voz baixa para não perturbar outros doentes, em especial quando o paciente está em quartos que tem mais de um paciente. Então, é discretamente para ela. O André Luiz aconselha a nunca usar uma voz muito alta em um hospital ou em um quarto de enfermo. Aprendamos a falar baixo o suficiente que o doente nos escute. Outro detalhe muito importante. Por mais grave que esteja o estado orgânico de um doente, nunca impor vaticínios acerca da morte, porque ninguém na Terra possui recursos para medir a resistência de alguém. E para cada agonizante que desencarna, funciona a misericórdia de Deus na vida maior, através de espíritos benevolentes e sábios, que dosam a verdade em amor, em benefício dos irmãos que se transferem de plano. O que acontece? Há doentes que nós vamos visitar e todos os sinais externos indicam que a desencarnação se aproxima. Não façamos nenhum vaticínio. Mantenhamos um pensamento positivo e no nosso íntimo façamos uma prece para que a espiritualidade o assista, respeitando o momento que ele tiver que partir. Que ele seja abençoado, iluminado no caminho do bem. Prece em silêncio podemos fazer à vontade. Não perturbam ninguém. Não chegar a dizer para o doente ou para os familiares: eu acho que não vai durar muito. Eu acho que em pouco tempo ele vai. É capaz que algum familiar diga isso para a gente. A gente apenas responde: não sei. Eu coloco estas coisas nas mãos de Deus. Eu já visitei doente em que um familiar chegou e me soltou a seguinte pergunta: você acha que ele dura? Qual é a tua impressão? Eu simplesmente respondi: não sei. Estas coisas eu coloco nas mãos de Deus. Então, nunca tentemos dizer nada neste ou naquele sentido. Saindo de lá, se a gente vê que a hora do doente se aproxima, façamos prece em silêncio por ele. Uma prece mental pedindo o melhor por ele. Ele vai ser acolhido numa nova moradia no plano espiritual. E não peçamos só por ele, peçamos também pelos familiares, porque os entes queridos mais próximos, alguns deles vão sentir a partida desta pessoa, mesmo que ela já tenha passado de muito dos 90 anos. É do ser humano sentir a partida de um ente querido que ama, mesmo que tenha passado dos 100. Portanto, façamos uma prece, não façamos nenhum vaticínio, não palpitemos nada em relação a eventual desencarne. Toda visita a um doente, quando seja simplesmente visita, deve ser curta. E vamos fazer a nossa prece final. Mestre amado, Senhor Jesus, amigos espirituais, graças vos damos por mais um estudo que aqui apresentamos. Que tuas bênçãos envolvam a todas as pessoas que assistiram a esse estudo e que possamos visitar os doentes nos portando fraternalmente conforme André Luiz nos aconselha nesse maravilhoso texto. Que tuas bênçãos envolvam a todos nós, fortaleçam a nossa fé e nos guiem no caminho do bem.
assim seja.